Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Um importante verso para o início das nossas meditações. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Vamos ainda a mais um verso introdutório no Evangelho de João, capítulo 12, João 12. Vamos ler desde o verso 37. João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, e aqui o verso 40 que temos, significa um ato de juízo do Senhor sobre aqueles para quem Isaías profetizou, que estavam então completamente alienados daquilo que o Senhor tinha a lhes falar, prestando culto ao Senhor, mas sem nenhuma realidade espiritual. Então é dito no verso 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, o verso 41 é o que nos interessa especificamente nesse momento. João então comenta esse fato assim: isto disse Isaías, porque viu a glória dele. Isaías viu a glória dele. E não apenas isso, mas falou a seu respeito. Então, antes ainda de orarmos, entregarmos esse tempo ao Senhor, vamos observar a relação entre esses dois textos. Contemplando a glória do Senhor, há um resultado muito precioso, único, inestimável naqueles que contemplam, que são transformados de glória em glória na sua própria imagem. Conclusão muito clara. Se nossas vidas não têm sido transformadas de glória em glória, é porque não estamos contemplando a glória do Senhor. É uma conclusão inevitável do versículo que acabamos de ler. Agora, paralelo a ele, então, vamos nos focar aí de novo nesse verso 41 de João, que diz assim: Isaías viu a sua glória. A mesma ideia, então, que Paulo expressou na segunda epístola aos Coríntios. Isaías viu sua glória e, por causa da visão dessa glória, Isaías pôde fazer algo. E o que é? O que diz o final desse verso? Falou a seu respeito. Se não vemos a glória do nosso Senhor Jesus, não temos nada a dizer a seu respeito. Nós só podemos dizer algo a respeito de quem Ele é quando contemplamos a sua glória. Então vejam, irmãos, esses dois textos, Coríntios e João, a conexão preciosa, fundamental, única, que esses dois versos fazem. Contemplando sua glória, somos transformados. E contemplando sua glória, podemos falar a seu respeito. Então, nossa oração, e assim iremos fazê-la juntos, agora mesmo, é que nesses dias que se iniciam hoje, nós não tenhamos tempos apenas de estudos bíblicos. Essa não é a nossa intenção. Nós queremos ter tempos de acordo com os versos que acabamos de ler. Nós queremos contemplar a glória
do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E queremos ser transformados na medida em que formos contemplando. Porque essa transformação é uma tão grande salvação. Sem dúvida, essa transformação aí se refere a algo que toca caráter, antes de tocar atitudes, e mais ainda, ações. Atitude é algo do interior, ação é algo exterior. Mas antes mesmo da atitude de coração nossa ser mudada, na verdade, nosso caráter precisa ser mudado. E a única força capaz de transformar nosso caráter, na verdade, não é uma força impessoal. É a contemplação da glória do nosso Senhor Jesus. Esse é o único elemento capaz de realmente transformar nosso caráter e nos dar condições, então, de falar a respeito dele. Nós temos a impressão, quando lemos alguns servos do Senhor, vários deles, na verdade, como, por exemplo, Spurgeon, George Whitefield, Jonathan Edwards, que quando esses irmãos pregavam o Evangelho, era como se eles não vissem ninguém à frente deles. Apenas um céu aberto e as glórias do Senhor Jesus. Então eles podiam falar a respeito dele, como diz aí João 12:41, porque eles viam a sua glória e então falavam a respeito dele. Vamos orar para que o Senhor nos dê um tempo assim. Nós hoje iniciaremos apenas a primeira reunião, faremos uma introdução sobre os 4 evangelhos, mas vamos confiar todo esse tempo que teremos até onde o Senhor nos permitir, em todas essas quartas-feiras, que nós tenhamos tempos assim, de céus abertos, contemplando a glória do Senhor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, o Senhor conhece mente e coração. O Senhor sabe qual é o desejo do nosso coração. Desejamos realmente vermos a Tua glória, revelada na única pessoa do Teu Filho e em nenhum outro lugar como nele. Abra os olhos do nosso entendimento. Não permita que eles sejam por algum motivo cegados. Seja por juízo Teu, seja por ação do Teu inimigo. Pelo contrário, Senhor, pedimos que pelo Teu Espírito Santo e pela Tua graça e bondade, o Senhor pingue colírio nos nossos olhos, para que possamos ver algo mais do quanto o Senhor é rico, santo, belo, Salvador. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nesses dias, a cada quarta-feira que teremos aqui, o Senhor use esse tempo para salvar vidas, trazer aos pés do Senhor, rendidos, corações e mentes. E também, quanto à Tua igreja, nós que já Te conhecemos, usa esse tempo para que possamos ver mais maravilhosamente quem o Senhor é. Te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos conceda isso, dias de céus abertos, onde possamos realmente ver a Tua glória e ouvir a Tua voz, e sermos, pela Tua palavra, penetrados. Assim Te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós não necessariamente faremos uma introdução sobre cada um dos 4 evangelhos. Se fôssemos fazer isso com relativamente em detalhes, nós gastaríamos algumas horas, já que nós temos diante de nós esses 4 livros que, de uma maneira maravilhosa, refletem um após o outro, em ângulos diferentes, as glórias de uma mesma pessoa. Nós já sabemos muito bem, mas vamos repetir, que o nosso Senhor Jesus é uma pessoa tão inigualável que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que reconhecemos que não há nenhum outro livro como este, porque não é apenas um livro, é a palavra soprada pelo Deus vivo. Nesta palavra tão singular, nós temos 4 biografias de Cristo. Nós não temos 4 biografias de Paulo, nem 4 de Davi, nem 4 de Salomão, nem 4 de Samuel, mas nós temos 4 biografias do nosso Senhor Jesus. E não apenas 4 biografias, mas 4 extensas biografias. Veja o volume que compõe esses 4 evangelhos.
Irmãos, quando João termina o seu evangelho, que é o último na sequência, você se lembra o que ele diz no capítulo 20, lá nos versos 30 e 31 do evangelho de João? Capítulo 20, versos 30 e 31. Ele diz assim, parafraseando João: se tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou fosse colocado em livros, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Sabe por que João não está exagerando nas suas palavras? Porque essa pessoa é tão gloriosa no seu significado. Paulo diz isso sobre ele em Efésios assim, que ele foi enviado para pregar o evangelho do qual ele era um escravo, como ele diz, um devedor, a cultos e a ignorantes, né? A servos e senhores, a bárbaros e civilizados, a homens e a mulheres. Ele diz desse evangelho do qual ele era escravo, que é o evangelho das inescrutáveis. Efésios 3:8. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, se você tomasse as pessoas com quem Jesus conviveu, veja por que João disse isso. Se você tomasse vamos nos deter a 3 anos e meio de vida do Senhor, vamos deixar os 30 anos iniciais para lá, embora nós pudéssemos muito bem tomá-los também. Mas vamos nos reservar aos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Se todas as pessoas que o viram, que o conheceram, que sentiram o toque das suas santas mãos, que foram por ele salvas, curadas, pudessem falar sobre ele, escrever sobre ele, então, sem dúvida, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O Senhor, em determinadas situações, ensinava a multidões ao mesmo tempo. E nós não temos relato explícito, porque esse não é o interesse dos evangelhos, quantos naquela multidão se renderam ao Senhor. Nós não temos esses relatos. Quantos viram sua glória? Também não temos esse relato, não é? Nós sabemos que quando o Espírito Santo desceu, aliás, quando o nosso Senhor Jesus, pós-ressurreição, apareceu a diversos grupos de pessoas, veja bem, é dito que em uma única ocasião foram 10 aparições do nosso Senhor ressuscitado. 10 vezes, dando testemunho em 10 ocasiões, para que tudo ficasse muito claro e cheio de testemunhas. É dito que em uma única ocasião, ele se revelou a 500 irmãos de uma só vez. Você pode imaginar isso? Apenas nessa ocasião específica, 500 irmãos escrevendo sobre a glória da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Que biblioteca nós colocaríamos esses livros, não é? Então, irmãos, graças ao Senhor, nós poderemos nos debruçar mais uma vez, já fizemos isso, enfatizando aquelas 8 crises de Cristo que os irmãos se lembram, desde a encarnação do Verbo de Deus até a entronização, né? Mas nós tomamos as crises específicas quando nós fizemos isso durante vários meses. Agora nós não iremos fazer isso novamente. Nós iremos abrir os 4 evangelhos, aqui e ali, nem mesmo seguiremos uma ordem cronológica, não será necessário ordem cronológica. Nós iremos abordar eventos específicos, encontros específicos e ensinos específicos do nosso Senhor Jesus, aqui e ali. Parábolas, por exemplo, encontros, interlóquios, né, do Senhor com outras pessoas, para que então as glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus sejam mais e mais claras ao nosso coração. E sabe, irmão, se isso acontece, qual é a nossa única reação e atitude? Dobrarmos nossos joelhos em adoração. Porque, irmão, também já dissemos isso aqui, vamos repetir. Não importa em nada, tem valor zero o que qualquer um de nós pensássemos sobre vidas de grandes homens, como por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Platão, para onde você quiser ir. Ou quem sabe grandes conquistadores, sejam eles quem forem, os Césares, Alexandre o Grande, não mudaria absolutamente nada nas nossas vidas. Nosso destino seria o mesmo. Mas faz toda a diferença em nossas vidas aquilo que nós pensamos sobre Jesus. Não foi à toa, meus queridos irmãos e
aqueles aqui que ainda não conhecem o Senhor Jesus pessoalmente, de verdade. Não é à toa que o nosso tempo é dividido em duas etapas. Não é antes de Sócrates e depois de Sócrates, e nem antes de Alexandre e depois de Alexandre, mas antes de Cristo e depois de Cristo. Aprove a Deus dividir o tempo em dois com relação à revelação da pessoa única do seu amado Filho. Então, graças ao Senhor por esses 4 evangelhos, 4 biografias, 4 relatos cheios de graça e de verdade, como é a pessoa do nosso Senhor. E queremos ser impactados pela graça, mas também queremos ser impactados pela verdade. Vivemos em um mundo de mentira, vivemos em um mundo de hipocrisias, vivemos em um mundo de falsidade, falsas amizades, não é? Vivemos em um mundo de ilusão, vivemos em um mundo de falsas promessas, não é? Vivemos numa areia movediça. Graças a Deus, se nós estamos entre aqueles que podem dizer como o salmista, que tem uma rocha debaixo dos seus pés. Tirou-me de um lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha. Que o Senhor conceda a nós isto nesses dias que teremos nas quartas-feiras. Então, irmãos, vamos abordar um pouco desses 4 evangelhos e falarmos um pouco da glória dele, nosso Senhor Jesus. Antes de fazer isso ainda, nós vamos fazer um exercício muito precioso aqui. Nós vamos ver 2 versículos em Zacarias e 2 versículos em Isaías, que vão nos mostrar uma relação muito linda entre o que foi profetizado, preste atenção, sobre o Senhor Jesus no Velho Testamento, muito antes dele ser gerado miraculosamente no ventre de Maria, e a relação dessas profecias, que já vamos ler, com os 4 evangelhos. Muito interessante e muito precioso. Então vamos fazer isso. Primeiro, Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Abra, por favor. Zacarias 9:9. Vamos prestar muita atenção nessas leituras. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Agora aqui está, vamos grifar essa expressão. Eis aí te vem o teu rei. Cada um dos versos que vamos ler, você vai perceber, inicia-se com essa expressão eis. Talvez na sua tradução seja essa mesmo, pode ser que uma outra tradução, outra palavra tenha sido usada, né? Mas creio que a maioria das versões aqui contém essa palavrinha eis. Você está vendo? Na versão em inglês, por exemplo, nós temos uma palavra que, se traduzíssemos para o português, dá a ideia de prestem muita atenção. Ou observem, contemplem, a palavra behold em inglês. Contemplem, observem cuidadosamente, prestem atenção. Então diz, eis, aí te vem o teu rei. Então a ênfase aqui é no rei. Nós sabemos que o evangelho, que sobretudo mostra a face de Jesus como sendo o rei, qual é esse evangelho? Mateus. Então veja que Zacarias, aproximadamente 500 anos antes do nosso Senhor Jesus ter se revelado, né? O verbo ter se encarnado, o Filho eterno de Deus, ter sido feito carne, Zacarias já fez essa profecia maravilhosa. Alegra-te muito, filha de Sião. Exulta, mais que alegra. Exulta, filha de Jerusalém. Então diz, eis, essa palavrinha que já comentamos. Aí vem a ti, ou aí te vem para ti, o teu rei. Justo, mas graças a Deus, não apenas justo, mas Salvador. Quais são suas características mais? Veja aí. Humilde. Amados irmãos, vocês conhecem algum rei humilde? Se conhecerem, me apresente, por favor.
O trono tem a capacidade de mudar o caráter das pessoas. Você quer ver alguém mudar o caráter? Põe esse alguém no trono. E você vai conhecer uma outra pessoa que você não conhecia. Porque agora ele tem poder, não é? Agora ele tem autoridade, agora os outros o obedecem. Mas veja o nosso rei, o rei revelado no Evangelho de Mateus. Humilde, montado em jumento. Já viu também algum rei montado em jumento? Num jumentinho, cria de jumenta. Assim é a profecia de Zacarias que abre, digamos, para nós o Evangelho de Mateus. Tudo que o Evangelho de Mateus tem para nos dizer está aí, no verso tão simples e tão lindo de Isaías, que não conheceu Jesus, que escreveu essas palavras 500 anos antes do nosso Salvador nascer. Alegra-te muito, vem a ti o teu rei, humilde, montado em jumento, filho de jumentinha, justo e salvador. Agora vamos para o próximo versículo. Isaías, capítulo 42. Mais uma apresentação profética de Jesus. Veja que lindo. Agora nós estamos a 800 anos antes de Jesus. Não é impressionante a Bíblia, irmãos? A palavra de Deus? Isaías 42, versículo 1. Abram, por favor. Olha a primeira palavra desse verso, Isaías 42, 1. É de novo a palavra eis. Ou contemplem. Eis aqui o meu servo. Que impressionante, irmãos. O mesmo que é apresentado como rei em Zacarias 9:9, é apresentado como servo em Isaías 42:1. De novo nos cabe a pergunta: você conhece algum rei escravo? Porque a palavra para servo aqui tem essa conotação. É um serviçal. Você conhece um rei serviçal? Não existe. Só o nosso Senhor Jesus é ambos. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Mas ele também é o servo dos servos. Ou seja, não há nenhum servo como o nosso Senhor Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, ou tem todo o prazer. Aquela voz que ouvimos quando lemos os evangelhos do batismo de Jesus, né? Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, ou em quem me comprazo, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Então aqui está Isaías apresentando Jesus como servo. E nós sabemos, por isso estamos lendo nessa ordem, que o evangelho que apresenta o Senhor como o servo com S maiúsculo, o servo que toma aquela posição que nem os seus discípulos puderam suportar, diante da visão deles, sendo uma posição tão baixa, digamos assim. Quando ele toma a bacia e a toalha, antes da Páscoa, antes de comer a Páscoa, naquela noite da Páscoa, e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Tira sua vestimenta de cima, cinge-se com uma toalha, deita água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Qual é a cena que os discípulos veem? Preste atenção. Você já ouviu sobre o lava-pés, né? O que os discípulos estão vendo quando nosso Senhor faz isso? Eles estão vendo um Senhor de joelhos. Um Senhor de joelhos. Isso para eles era insuportável. Por isso Pedro disse como que, não Senhor, nunca lavarás meus pés. Se alguém tem que lavar pés aqui, então sou eu, não é o Senhor. Nunca me lavarás os pés. Porque ele não podia compreender, suportar um Senhor de joelhos, irmãos. E assim é conosco, queridos irmãos. Como precisamos vê-lo como ele é? Sim, ele é o Senhor dos senhores, mas é o servo de todos. É o servo dos servos. Veio buscar perdidos. Servo dos servos. Vamos para o outro texto. Voltamos a Zacarias. Zacarias capítulo 6. Zacarias 6, 12.
De novo, Zacarias é usado pelo Espírito Santo para se referir ao Senhor Jesus profeticamente. E ele diz então, Zacarias 6:12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos. E mais uma vez você vai ver aí na sua Bíblia a palavra eis. Está vendo? Contemplem, prestem atenção. Eis aqui o homem. Primeiro eis o rei, depois eis o servo, agora eis o homem, cujo nome é Renovo, com R maiúsculo. Porque ele é o único capaz de renovar todas as coisas. Não apenas vidas, não apenas vidas. Ele é aquele que irá renovar todas as coisas na sua gloriosa segunda vinda. Ele é o renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ou um templo para o Senhor. Especificamente, profeticamente, se refere, é claro, ao nosso Senhor Jesus, por isso está com letra maiúscula aí, edificando a igreja, o templo do Senhor, os seus redimidos, seu templo de pedras vivas, seus redimidos. Então, ele é apresentado aqui nesse eis como sendo um homem. Qual é o evangelho, essa grande biografia, dentre as 4 que já citamos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que apresenta nosso Senhor como o homem? Lucas. O Senhor selecionou pelo Espírito Santo esse escritor. Esse escritor era um homem metódico, era um homem sistemático, era um homem extremamente acurado nas suas pesquisas. Os historiadores, preste atenção, historiadores não cristãos, não são cristãos, isso nos torna a informação mais importante ainda. Eles dizem que Lucas foi um dos maiores historiadores de todos os tempos. Por causa da precisão de Lucas e dos fatos históricos que ele narra e como ele narra. Por isso ele começa o seu evangelho dizendo, depois de acurada investigação dos fatos, como um cientista fazendo pesquisas. Ele está dizendo, não estou escrevendo nada que não é fato, e fato acurado, e fato provado, e fato testificado. Assim ele começa o seu evangelho, uma acurada investigação de fatos. Então o que ele vai dizer no seu evangelho? Lucas, um médico, não é? Sendo médico, você já vê que fala muito sobre ele, sua precisão, não é? E chamado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Senhor a escrever esse evangelho, ele vai nos mostrar que não há homem como o Senhor Jesus. Não há ninguém que possa ser colocado ao seu lado. Todos têm que ser colocados aos seus pés. Eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Então vamos para o último versículo e de novo vamos para Isaías. São 2 em Isaías e 2 em Zacarias. Isaías 40. Mais uma apresentação profética do nosso Senhor Jesus. Isaías 40, 9. Capítulo 40, verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Você sabe que esse termo boas novas, lá quando é usado no Novo Testamento, na língua grega, então, evangelho, né? A ideia dessa palavra evangelho, uma das ideias é essa aqui. Evangelho, boas novas. Então diz, anuncia boas novas, anuncia o evangelho a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. Veja aí, eis, mais uma vez, a mesma palavra, fazendo mais uma apresentação do Senhor Jesus, mas agora como? Eis aí está o vosso Deus. Ou seja, no anúncio dessas boas novas a Jerusalém seria dito, entre vós aí está, não apenas um homem, aí está, não apenas um rei, aí está, não apenas um servo, mas aí está, na face de vocês, junto com vocês, andando com vocês, aí está o vosso Deus. Irmãos amados, por isso foi dito também em uma das profecias, que o Senhor se colocaria no meio do seu povo de tal maneira que, Mateus o descreve, ele será chamado Emanuel. O que significa Emanuel?
Deus está conosco. E foi isso que Isaías disse. Anuncia fortemente a Jerusalém e a cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Por isso nós o adoramos. Por isso a obra que ele realizou na cruz do Calvário foi tão cabal e preciosa. O Rei, servo, homem, Deus, se entrega vicariamente, substitutivamente, na cruz do Calvário, por cada um de nós. Justo, mas não apenas justo, porque como justo, apenas justo, ele condenaria a todos nós. Mas então o que nós vemos na Isaías sobre eis aí vem o teu rei, justo e salvador. Porque aquele Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, e só nele isso é possível, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, agradáveis a Deus. Nós éramos desagradáveis a Deus. E sabe, irmão, ninguém precisava dizer isso para nós. Nossa consciência dizia: você é desagradável. Nossa consciência nos acusava. Em nossos caminhos, em nossos pensamentos, em nossas motivações, em nossas atitudes, não era assim? Tínhamos um senso de reprovação tão grande, não era? Tínhamos um senso de não sermos aceitos tão grande, não era? Por isso, amados irmãos, muitos vivem vidas tão tumultuadas, porque têm um senso de que não são aceitos e buscam essa aceitação a todo custo. Ser aceitos por pessoas, ser aceitos por ambientes, ser aceitos por grupos sociais, não é? Isso explica quase tudo sobre o dilema sociológico que nós temos. As tribos aí, como são chamadas. Crise de aceitação. Onde eu serei aceito? Não é? Nós sabíamos que nós não éramos aceitos. Até que o Rei justo e Salvador abriu nossos olhos, para que nós víssemos quem Ele é. E nós caímos aos seus pés, nos prostramos e o recebemos. E João diz assim: e todos, sem distinção, todos quantos o receberam, deu-lhes, quem deu-lhes? Deus deu-lhes o poder, capacidade de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Não é maravilhoso, irmão? Ao invés de dizer assim, estes não nasceram da vontade do homem, porque um homem um dia quis ter filho, não é? Aí ele gerou um filho. Esses não nasceram da vontade do homem, não nasceram do sangue, não nasceram da carne. Esses nasceram de Deus. Graças ao Senhor. Amados irmãos, que estejamos nesses dias, particularmente nessas quartas-feiras, diante do Senhor com esse coração e com essa oração. Realmente para que nós o vejamos mais, nós que já pertencemos a Ele. E para que aqueles que estiverem aqui, que não conhecem o Senhor, possam ter o privilégio de também se dobrar aos pés dele. Com uma oração muito simples, que não precisa de palavras elaboradas, aquela verborragia que ninguém entende, né? O que o Senhor quer ouvir dos corações é simplesmente isso que falamos aí do Evangelho de João. Senhor, eu quero te receber. Não precisa mais nada. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nós estejamos em oração nesses dias, para que o Espírito Santo possa iluminar realmente corações, para que seja uma recepção do Senhor Jesus de todo o coração. Não uma recepção insincera, não uma recepção hipócrita, não uma recepção que não resulte em frutos na vida, na conduta, mas uma recepção verdadeira. E toda recepção verdadeira muda vidas, muda caráter, muda conduta, muda tudo. Graças ao Senhor. Então, essas são as 4 apresentações que nós temos aí do nosso Senhor Jesus, por Isaías e por Zacarias. Você veja que é impressionante, porque cada um deles menciona um aspecto de cada um dos 4 evangelhos. Muito, muito impressionante. Só o Espírito Santo poderia fazer isso, porque a mensagem é a mesma. Você, Isaías, você, Zacarias, vocês vão anunciar a Jerusalém e a cidade de Judá. Veja,
Especificamente, vem o rei, vem o servo, vem o homem e vem Deus mesmo. Maravilhoso. Então, vamos lá para os 4 evangelhos. Na verdade, queridos irmãos, já falamos que nós não vamos fazer uma introdução de cada um dos 4 evangelhos, não é nosso encargo para essa noite. Nós vamos deter a isso, a essa maneira como o Senhor nos tem conduzido até aqui. Então, abra por favor em João primeiro. João capítulo 17. Vamos ver 2 coisas maravilhosas mais aqui, nesse capítulo 17 de João. João 17. João 17, primeiro verso 5. Veja quem é o nosso Senhor Jesus, como ele é apresentado então nos 4 evangelhos. Primeiro, João 17, verso 5. O Senhor Jesus está orando, o Senhor Jesus está à sombra da cruz. Queremos dizer com isso que há algumas horas depois dessa oração, ele já estaria crucificado. O Verbo de Deus na cruz, para que nós pudéssemos ser iluminados, salvos, regenerados. Então nós estamos a poucas horas da cruz. Então ele diz assim, orando: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Preste atenção agora aí. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Irmão, às vezes nós nos acostumamos com a Bíblia, não é? Às vezes nós acostumamos, no mau sentido estou dizendo. Nós nunca devíamos acostumar com a Bíblia, não é? Porque ela é a palavra de Deus. Olha o que esse versículo está dizendo. Nosso Senhor está dizendo que Ele é alguém que antes de se revelar na carne, Ele estava com o Pai antes que houvesse mundo. E Ele diz que esse seu estar com o Pai antes que houvesse mundo é um estar em glória. Então essa pessoa que nós iremos compartilhar aqui nessas quartas-feiras, ele tem uma primeira glória que nós vamos destacar. Ele tem uma glória eterna. Ele tem uma glória que é antes de todas as coisas. Ele tem uma glória que é antes que houvesse mundo. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é totalmente único. Então ele ora e diz: glorifica-me contigo mesmo com a glória, veja de novo aí, que eu tive. Por que ele põe no passado? Porque agora esse Filho eterno de Deus, essa pessoa divina, o Logos, o Verbo, esse que tem toda a glória. Hebreus diz que ele é o resplendor da glória, não é? Quando ele se faz carne, o que acontece? Essa glória é então, digamos assim, coberta, velada, não é assim? As pessoas passavam por ele e se não tivessem seus olhos abertos por Deus o Pai, não podiam reconhecer que ele era o Filho de Deus, não é? Passavam simplesmente por ele, porque ele vivia como um homem comum. Mas ele não tinha, por um lado, nada de comum. Nada de comum. Pessoa divina, eterna e gloriosa. Então ele diz: a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Essa é a primeira glória dele. Os 4 evangelhos vão nos mostrar isso. A glória do Filho eterno de Deus. Essa é a primeira glória. Mas nós temos uma outra glória. Está aí mesmo. Olha o verso 22 dessa mesma oração. Nosso Senhor continua orando todo esse capítulo. E aqui no verso 22 ele vai dizer: eu lhes tenho. Esse lhes aqui são seus discípulos. Vale também para nós da mesma maneira. Já que na oração ele diz ali naquele verso 20, né? Que ele não roga somente por estes, que eram os 12 discípulos dele, mas ele roga por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso está aí no verso 20. Então no 22 ele diz: eu lhes tenho transmitido, preste atenção, a glória que me tens dado. Então agora, digamos, ele está falando de uma outra glória, digamos assim. Glória que me tens dado para que eles sejam um como nós o somos. Qual é a glória que me tens dado? Agora nós estamos vendo a glória do Filho do Homem. Agora é a glória que o Senhor Jesus recebeu do seu Pai na encarnação, para viver como ele viveu, para falar como ele falou. Deixa eu citar um exemplo dessa glória do Filho do Homem. Então você compreendeu bem isso aí?
No verso 5, ele está se referindo à glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Glória do Filho eterno de Deus. No verso 22, ele está falando da glória dele como encarnado. É a glória que me tens dado. Ele não poderia dizer isso da outra glória, compreendeu? Essa glória eterna que ele possui, ninguém deu a ele. É a glória que ele tem, porque ele é o resplendor da glória. Mas como verbo encarnado, ele está dizendo, eu lhes tenho, eu, Pai, tenho transmitido a eles a glória que tu me tens dado. Né? Então, um exemplo disso. Numa certa ocasião, creio que você se lembra, uma guarda do Sinédrio, que era o tribunal religioso da época, que queriam acabar com a vida do Senhor Jesus de qualquer maneira, os religiosos, fariseus, saduceus, herodianos, grupos até